Carol, o que você faz na tua vida religiosa? Você é católica, né? Imagino. Sou católica e coroinha da minha paróquia. Qual paróquia? Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em São Vitor. Se quer dar abraço, manda abraço para o seu pároco. Padre Anivaldo e Padre Pedro, um abraço. Muito bem. Amanhã nós vamos estar celebrando a festa da conversão de São Paulo, né? Eu posso dizer aqui para o senhor particularmente que é um dos santos da qual eu tenho uma devoção e uma profunda admiração, né? Porque São Paulo é aquele que ele teve uma conversão um pouco diferente do que nós compreendemos ou que nós vemos no nosso dia a dia referente à conversão. Sim. Sempre vimos uma pessoa que está num caminho errado, num caminho mundano, num caminho fora de Deus, né? E ele se converte, ou seja, muda esse caminho e se volta para Deus. São Paulo já era um homem de grande fé, né? Que já estava no caminho certo e ele reacerta esse caminho. Como é que é isso daí? Não, para mim também São Paulo é alguém muito importante, né? Por vários motivos. Alguns deles é que, por exemplo, nesse dia eu fui ordenado bispo, então para mim é uma data especial. Exatamente data especial. Amanhã vou comemorar 2 aninhos do meu bispado. É uma criança ainda. Isso mesmo. 2 anos. Então é assim que coisas funcionam. Mas de também sacerdote tem? É um pouquinho mais. Eu fui ordenado em 94, né? Então já tem 27, 8 anos, né? De ser padre, né? E São Paulo também, no meu brasão, aparecerá uma espada que simboliza a própria palavra de Deus, que tem que ser, como diz a Sagrada Escritura, como uma espada de 2 gumes, como essa explicação, né, da função da palavra, que ela também nos converte, e, claro, também lembra essa espada alguns santos que têm ela como seu atributo, como São Paulo também, por ser degolado. Então, no meu brasão, lembro também desta maneira de São Paulo. É porque nós normalmente, quando falamos conversão, exatamente é isso, né? Nós pensamos, alguém estava vivendo uma vida errada, aí depois ele encontrou Jesus e aí começou agora a vida certa, né? Se vamos olhar a vida de São Paulo, claro que um olhar muito superficial poderia até ser concluído assim. Ele não conhecia Jesus, quer dizer que vivia numa vida errada, porque não conhecia Jesus, e aí que ele se encontra com Jesus e começa uma vida certa. Só que não é bem assim que eu acho que temos que ver este acontecimento. Como você exatamente falou, ele era um judeu que não só nasceu naquela realidade da tradição judaica, ele também vivia essa realidade com toda a força, com toda a convicção. E ele levou a fidelidade e a fé ao extremo, ao ponto de ver exatamente nos cristãos um perigo para a fidelidade da vida da fé dos judeus. Ele estava percebendo que estes cristãos estavam mexendo nas cabeças dos judeus que abandonavam a tradição judaica para seguir tal Jesus. Então, o que ele começou a fazer, como falei, com toda a convicção, perseguir estes cristãos na certeza que está fazendo uma coisa muito correta, que tem que exatamente fazer isso. É um exemplo de uma fé levada ao extremo, onde não deixa o outro à vontade, no sentido, o outro com liberdade, com a possibilidade de ele escolher realmente o caminho dele, e sim impor, vai ser daquele jeito, porque acredito que é o único jeito certo. Então, na verdade, essa conversão foi uma conversão de uma vida certa dentro do judaísmo. Apesar desse extremismo. Apesar do extremismo, mas de uma vida certa, porque dentro do coração dele, a fé era uma fé. Ele queria defender a fé judaica. Então, uma conversão de uma vida certa para uma vida mais certa ainda. E também, claro, nós podemos dizer uma conversão entre as épocas.
uma conversão da época do Antigo Testamento para a época do Novo Testamento. Ou seja... Podemos dizer, ele era observante da Antiga Aliança. Sim. E aí ele teve aquele tempo, né, graças a Deus mesmo, né, teve um encontro com o Senhor, e aí passou a ser o observante da nova aliança. Isso, né? ele nasceu no Antigo Testamento e morreu no Novo Testamento. Pelo Novo, né? E pelo Novo Testamento. Morreu pelo exatamente. Novo, por Jesus. Exatamente. Então, essa conversão, ela mostra simplesmente um acontecimento na vida daquele ser humano o que podemos também, apesar, de novo vamos tocar esse assunto do extremismo, mas o que era positivo, que levava a sua vida da fé com muita seriedade, ao ponto de exagerar, mas a base não era negativa, porque a base era aquilo, eu preciso ser fiel à minha fé. Sim. O motivo era bom, né? Isso, então nós podemos também logo trazendo, por exemplo, essa questão para a realidade da nossa vida. Nós temos que entender que buscar a fidelidade da nossa fé é uma coisa correta, corretíssima. Só com muita atenção para não levar isso ao extremismo, que quer dizer pensar que esta minha fidelidade agora eu posso impor aos outros, dizendo que os outros têm que ser, eles precisam ser fiéis do mesmo jeito como eu sou fiel, acreditando nas mesmas coisas que eu acredito. Sem levar em conta que é uma proposta, né? Deve haver uma escolha de vida, né? Se você tirar o livre-arbítrio na hora da pessoa aceitar ou não essa fé, acaba não sendo fé. Isso. E eu acho interessante também que, no caso de Paulo, como em outras transformações de vida que Jesus operou, né, durante o Evangelho, como no caso de Pedro também, houve uma transformação completamente radical. No caso de Paulo, ele defendia que esta fé deveria ser somente para os judeus e acabou sendo ele o apóstolo dos pagãos. Ele acabou enaltecendo aquilo que Jesus já estava pincelando nas suas pregações, de que a salvação não seria somente para os judeus, mas para todos aqueles judeus e pagãos que se convertessem ao Evangelho. Eu acho interessante, porque ele acabou sendo aquele apóstolo que, diante de Pedro, no Concílio de Jerusalém, se não me engano, ele sustenta, ele defende a conversão para os pagãos. Isso essa mesmo. Universalidade da igreja que ele era praticamente a personificação do oposto a isso, né? Que a fé seria somente para os judeus. Eu acho interessante essa transformação dele, que ele acaba sendo como que o símbolo de que a fé que Jesus trazia não seria somente para um povo, mas para todos aqueles que se convertessem. Sim, sim. É claro que temos que aqui apontar que esta conversão não era meramente humana intelectual. Era marcada por um acontecimento extraordinário. Né? Lembramos, né, o momento que amanhã também vai ser trazido pela liturgia, né? Que ele estava indo para em mais uma cidade promover a perseguição dos cristãos, e aí aonde ele tem o encontro pessoal, mas muito extraordinário, com o próprio Cristo. Por isso que ele é chamado também de apóstolo, né? Parece que, não sei se eu estou errado, mas o apóstolo seria aquele que testemunhou a presença de Jesus em nosso meio. E ele acabou testemunhando também, porque apesar de não estar entre os 12, ele teve um encontro extraordinário, místico com o próprio Senhor. Os apóstolos Saulo, como enviados, né? Nesse sentido. E ele teve esse encontro, né? Por que me persegues, né? Sim, mas o que ocorre? O que eu também, claro, de certa maneira isso está ligado com o próprio nome da festa. O que quero apontar ainda, né? Essa conversão perante o plano de Deus para o Paulo. Porque Paulo, dentro da sua vida, como nós falamos, como judeu, fiel e tudo mais, ele tinha um plano para a própria vida. Sim. Só que não era o plano de Deus para o Paulo. E exatamente lá naquele caminho ao Damasco, ele tem a oportunidade de ouvir
a voz do próprio Cristo, que o questiona: por que você está me perseguindo? Como se fosse dizendo: será que você realmente acha que tem motivo para me perseguir? E logo depois ele ficou cego, como nós sabemos. Este acontecimento mexeu profundamente com ele, e aí que ele depois é enviado para ir se encontrar com aqueles que ele estava indo perseguir. Para perseguir. Ele se encontra, é acolhido com grande desconfiança, mas é acolhido, e depois nós sabemos, ele viveu um momento, nós não sabemos descrever bem quanto tempo foi. ele viveu este momento, mas o fruto deste encontro com o próprio Jesus é o Paulo, porque até então, falando melhor, era Saulo. Uhum. Então aqui nós temos Paulo, que não só que começa a ensinar tudo que Jesus ensinava aos apóstolos, só que ele não teve nenhum contato com os apóstolos. Antes, estou falando neste momento. Uhum. Tudo que ele aprendeu, tudo que nós lemos na Sagrada Escritura, que são as suas cartas, né? Ele não aprendeu como os apóstolos. Como ele aprendeu? Principalmente percebendo, fazemos essa pergunta, percebendo quanto que é coerente com tudo que Jesus ensinava, que os evangelistas também nos passam, por exemplo. Né? Como ele aprendeu? Numa experiência pessoal extraordinária. Então ele passou como se fosse por um seminário, por algum tipo de retiro, por algum tipo de formação pessoal perante o próprio Cristo ou com Cristo, que fez ele exatamente entender de que se tratava nessa proposta trazida pelo próprio Jesus, ou seja, na construção da Igreja de Cristo aqui neste mundo. E importante também, interessante até, é a questão da providência de Deus presente nesse momento de Paulo, porque ele já era, podemos dizer assim, uma pessoa especializada, ele tinha um saber, né, mais profundo, ele poderia ser até arrogante no sentido da observação da lei judaica. E no momento da conversão, isso com certeza foi providenciado, né, que ele sabia, ele tinha mais instrução, então ele poderia usar essa instrução para a conversão. Ele era letrado, né? Para usar essa capacidade para evangelizar. E, além disso, na hora da conversão, ele se faz o menor deles, né? Com grande humildade, ele vê que ele não era... Ele estava no caminho certo, mas não tão certo, como a gente já falou. E nessa mudança, ele se fala como Paulo o pequeno, né? O menor deles, né? Sim, isso também tem a ver com a percepção que ele teve diante dessa mudança de vida, né? Do cristianismo. Sim. Até ele se comporta como o feto abortado. Isso. Ou seja, que ele estava crescendo para uma coisa que não era o plano de Deus. Ele estava crescendo numa direção que Deus não quis para ele. E nós entendemos, ele escolheu isso, Deus propôs para ele, mas ele disse sim, porque nós sabemos muito bem o que depois aconteceu, quando que ele apanhou exatamente pela fidelidade ao quanto ele foi Cristo, perseguido e tudo mais. Então, nós aqui podemos agradecer a Deus por este grande exemplo da vida e da missão de São Paulo e, claro, pedir para que nós sejamos como ele também, sempre homens e mulheres com o coração aberto para ouvir o que próprio Deus nos propõe, até abrindo mão dos nossos planos. Se percebermos convicções que aquilo que ele nos traz com certeza é muito melhor. Que Deus seja louvado por esses mistérios, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.